sinto muito feliz de estar aqui com vocês, né? Esse lugar aqui que temos grandes amigos aqui, pessoas que a gente aprendeu a trabalhar junto nos retiros, né? E sem falar na vida do pastor Gerson, da pastora Marisa, né? Que lembro deles assim, poxa, lá assim nos anos de 2000, né? Essa turma aí, amada, é antiga, né? E eu me lembro de um evento que nós tivemos, virada de noite, um dia de oração inteiro. E eu lembro assim, já via o Gerson, a Marisa, mas eu acho que a Marisa não era nem obreira ainda, né? E o pastor Ezequiel falou para mim aqui assim, olha, dá uma olhada na turma, né? Que eu era líder dos obreiros lá. Dá uma olhada na turma, como é que está essa oração. Se você puder ter um tempo. Aí eu saí do meu trabalho, passei lá na igreja, né? Aí um determinado momento do dia, né? E tinha algumas irmãs lá. E assim, o que me impactou bastante foi que a Marisa estava lá orando, né? A gente grava algumas pessoas, né? E depois não demorou muito tempo, eles foram levantados a obreiros. O Gerson é um grande amigo meu. É uma pessoa assim de uma extrema confiança. Às vezes eu até abuso, né? Porque eu falo assim, Gerson, eu estou viajando, vou lá em Curitiba, meu filho está morando em Curitiba, né? É jovem, foi servir lá em Curitiba e está sozinho lá, e de vez em quando a gente tem que dar uma passada para dar uma olhada como é que tá as coisas, né? Eu falo assim, Gerson, tu podia ir lá em Rocha Miranda pregar para mim, né? E eu me sinto muito abençoado por estar com os irmãos aqui, né? Amigos queridos aqui, amigos de pelada, olha lá, tá lá, poxa, louvado seja o nome do Senhor, a Covid não nos venceu. Olha, não tá filmando não, né? Porque de repente cai a live, né? Não tá não, né? Mas olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que eu venha verdadeiramente ser usado pelo Espírito Santo para honrar esse momento, né, de comunhão da nossa igreja. E trago assim um abraço também da minha esposa. Ela está em Curitiba, porque a gente está nesse período de férias pastoral, né? E ela foi dar uma chegadinha lá, que a gente já tinha um tempinho que não ia. E ela manda um abraço para vocês, né? Thaisa também, a Thaisa, minha filha, é ministra de música, ela está lá ajudando lá em Rocha Miranda. E a igreja de Rocha Miranda também manda um grande beijo e um abraço para vocês, tá? Somos todos um em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe. Eu queria abrir sem delongas, né? Tá. Eu vou basear ali naquele relógio ali. Ah, tá 10. Estratégico, né? Que pastor é fogo, né? Graças a Deus, mas eu vou ficar me baseando nele ali. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 1, uma palavra muito conhecida que a gente conhece, mas o tema desse ano é um tempo de confrontos, né? E eu queria ser fiel com isso que o pastor Gerson falou comigo, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muitas coisas a respeito de confronto, né? E uma das coisas que Deus assim colocou no nosso coração lá em Rocha Miranda, eu acho que não é difícil também acontecer aqui. Em Rocha Miranda é um local muito sugênere, né? Muito diferente assim. Só na rua onde a gente está tem uns 3 centros assim, né? Grandes ruas que cercam. E nós precisamos estar sempre verdadeiramente habilitando, ungindo, né? Renovando, porque as questões espirituais, amados, apesar de muitas pessoas não levarem muito em consideração, mas elas são uma realidade. Elas são uma realidade. E aqui eu queria ler essa passagem com você e meditar com você nesse ano de confronto, porque nós precisamos ser fortes e corajosos. É um ano em que
vai haver muitas recuperações. Eu estou profetizando sobre a sua vida, né? Eu não sei como, o que aconteceu em particular aqui, mas eu vi tanto aqui, até em Curitiba mesmo, lá no pastor Jaziel, né? A gente de vez em quando vai para lá, e o Jaziel me chama também para a gente compartilhar uma palavra com eles lá. Muita gente fechou, irmão. Muitos empresários, né? Assim, que estavam com tudo assim colocado com esperança, com confiança, né? E fecharam grandes comércios. E eu quero falar uma coisa para você: vai ser um tempo de restauração, vai ser um tempo de comunhão com Deus, e o Senhor vai trazer tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. A igreja pertence ao Senhor. Agora nós precisamos verdadeiramente identificar, né, quem nós somos, qual é o propósito de Deus na nossa vida, e ter essa confiança diante dessa terra nova que Deus vai nos entregar. Sabe o que Deus falou para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito na tua vida. Então seja forte e corajoso. Não te mandei eu, foi o que Deus falou para Josué. E eu quero falar isso para você nessa noite. Seja forte e corajoso, porque Deus tem te sustentado. Deus tem feito você estar vivo com um propósito. Amém? Fala isso para o teu irmão aí. Você tem um propósito diante de Deus. Você não é qualquer um, não. Aí, já que eu estou falando de propósito, eu queria perguntar uma coisa para você. Quantos são firmes de propósito aqui? Levanta a mão. Poxa, tem gente dessa. Você imagina o teu Deus. Deus jamais abandona um propósito. Você é um propósito de Deus. Deus tem uma aliança com você. Você é a igreja do Senhor. E eu queria, lembrar você a nível espiritual. Eu vou entrar com esse texto, Efésios capítulo 1, versículo 16. Eu vou entrar com esse texto porque o apóstolo Paulo, mediante as lutas, as dificuldades que a igreja já passava, né? Porque uma das coisas, queridos, que nós vivemos é situações que, quando nós nos levantamos, nós estamos tomando posse, nós estamos avançando e tomando posse daquilo que o inimigo dizia: é meu. Existem lugares, né, que o inimigo já tomou conta. Ele fala que assim, isso aqui é meu, né? Aí você se levanta e começa uma luta, começa uma batalha, algo assim que você diz: que loucura é essa, que coisa é essa? Mas é toda vez que você, como um guerreiro, como um homem ou uma mulher de Deus, se levanta, você é um agente espiritual. E às vezes a gente para porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, ele mostra para a gente aqui, né, que existe na nossa vida, nós somos alma, corpo e espírito. Nós temos um espírito. E para que a gente possa entender os propósitos de Deus, nós temos que ser tocados espiritualmente. Vamos dar uma lida nessa passagem. Diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas... Que irmãos que ele está falando aí? Nas minhas... Crente, não pare de orar. Tem crente aqui? Essa é a tua arma espiritual. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação é algo que Deus vai falar com você particularmente. Sabe por que você está firme até hoje? Porque você teve um encontro com o Senhor, porque Deus falou algo no seu coração. Você veio hoje aqui porque você sabia que algo o Senhor ia ministrar sobre a tua vida.
e que nós não somos só ministrados por pão, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? E vamos continuar aqui, diz assim, ó: tendo iluminado os olhos do vosso coração. Opa, coração tem óleo. Vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O apóstolo Paulo, ele fazia uma oração especial para que aqueles que são igreja, eles tivessem revelação do motivo pelo qual o Senhor os tinha chamado. Sabe o que significa isso? Que o apóstolo Paulo orava e deixou esse legado para a gente, para que a gente ore por aqueles que são de dentro da nossa casa, para aqueles que são nossos irmãos dentro da igreja, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós amamos, para que eles sejam iluminados nos seus corações, para entender o motivo de Deus na vida deles, do chamado de Deus na vida deles. Ele diz assim: o motivo do vosso chamamento, o motivo da sua vocação, da excelência desse chamado. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu vou pedir a tua atenção, porque se tu perder o que eu vou falar agora aqui, tu não vai entender bem o que assim o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né? Irmãos, começou o ano e eu falei assim para Deus assim: Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí logo nos 4 primeiros dias do ano, aí eu fui acometido da Omicron. Eu falei: rapaz, estava com tantos planos, né? Tantos projetos. Aí tive que mudar muita coisa, né? Fiquei um tempo fora da igreja. Eu falei: não podia ficar, né? E às vezes a gente se desanima em função das circunstâncias. A gente diz assim: poxa, agora como é que vai ser, né? Muitos desafios. Alguém está com desafio aí? Tem gente flutuando aí, né? E às vezes a gente se entristece, a gente abate, né? E uma das coisas que verdadeiramente o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você, sabe, esteja entristecido, sem força, sem visão do propósito de Deus na sua vida. Mas se você for lá em Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 21 e 22, Deus, logo no início da vida humana, ele tinha um propósito com o homem, tá? Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é que o homem lavrasse e guardasse a terra. Aí lá no 22, isso no versículo 15 de Gênesis 12, né? Eu estou falando assim, não estou abrindo a Bíblia, mas se você quiser anotar, anota. E no versículo 21 e 22, Deus faz a primeira operação cirúrgica. Coloca um sono, né? Como é que ele ia falar? Estou dando anestesia no cara, né? E dá costela de Adão sozinho no mundo. Que perigo, né, mano? Perigo. Aí Deus falou assim: não é bom que o homem viva só. Colocaria uma companheira, né, uma ajudadora, e ele tira do lado, né? Assim, um simbolismo tremendo. Ele tira do lado do coração aquela pessoa que estava inserida em Adão e passa a ser, né, sua companheira, carne da sua carne, sangue do seu sangue, osso dos seus ossos. E Deus coloca um propósito na vida deles: guardar o jardim. Fala para o teu irmão aí: guardar
e lavrar. Amém? Por quê? Porque Deus, sabe, Ele tem um propósito com esse lugar aqui. Amém? Deus tem chamado a igreja para ser segurança desse lugar aqui. Amém? E lavrar. O lavrador é aquele cara que tem o trato da terra. Ele trata a terra, ele arruma a terra e Deus dá semente para ele. Tá? Quem é lavrador recebe semente. Sabe o que eu estou falando para você? Que Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui nesse lugar. Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Mas com tudo isso, sabe o que aconteceu? Adão fracassou. E hoje, quantos são igreja do Senhor aqui? Aleluia. Deus chamou a igreja para governar nesse tempo. Deus chamou a igreja para lavrar a terra. Deus chamou a igreja para ser segurança dessa terra. Amém? E queridos, quando esse lugar aqui é um lugar básico que a gente diz assim, olha, é a terra que Deus separou para nós. Que aqui a gente aprende. Aqui a gente tem o privilégio de ter homens que nem o pastor Gerson, que nem a pastora Marisa, os diáconos, os obreiros, líderes de grupo familiar. Isso é um privilégio. Isso é um empreendimento do céu. É Deus que tem colocado isso aqui. Homens que cuidam. Você também foi chamado para guardar esse lugar. Crente que não tem sensibilidade da importância da terra que Deus está colocando ele, irmãos, é preciso que verdadeiramente você ore para que Deus informe a você qual é o motivo do teu chamamento, porque Deus tem um propósito no teu chamado, porque Deus tem uma vontade para ser realizada na sua vida. Amém? Aí vamos viajar aqui um pouquinho na palavra. A gente entra no tempo da nova aliança, onde Jesus, eu estou resumindo do resumo, tá? Se depois você não pegar, depois fala com o pastor Gerson aí que ele vai ministrar aí para você. Querido, momento da cruz, quase Jesus já estava falecendo, uma brigalhada pela roupa dele, ele tinha uma túnica completa, né? E os guardas, não vamos rasgar não, vamos lançar sorte. Você pode ver lá isso lá em João 19:34. Aí, só que de repente um fala aqui assim, olha, ele já está morto. E o guarda chega, e existia uma promessa que ele não seria quebrado, seus ossos não seriam quebrados. Mas o guarda chega e mete a lança no seu lado. Quantos lembram dessa passagem aqui? Fura ele, e do lado dele, a palavra de Deus diz que sai sangue e água. Eu estava procurando saber o sentido teológico desses dois elementos, né? O sangue, a gente sabe que simboliza a nova aliança. O sangue de Jesus é a nova aliança conosco. Uma aliança que Deus, na realidade, fez lá com Adão, mas que Adão fracassou, né? E a água, que simboliza o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. A partir do momento em que você e eu, como igreja,
recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. A igreja nasce do lado, assim como Eva nasceu, e Jesus nasce de Eva, e que faz uma ligação, se você for imaginar isso, que faz uma ligação lá com um propósito divino que foi Deus criar Adão, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus era um propósito, Jesus era o próprio Deus, mas algo divino que se aliancia com o homem através de uma mulher, né? Que foi criada do lado. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. De repente estou viajando aqui, né? Mas, amado, isso tem falado muito forte no meu coração. Isso tem sido muito forte na minha vida. Porque, queridos, Eva estava inserida em Adão com um propósito. E o propósito de Deus era guardar e lavrar a terra. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Pastor, estou quase ficando meio, né? E a partir do momento em que verdadeiramente você aceita Jesus, você passa a ser filho de Deus. Você passa a estar inserido em Cristo. Deu para você entender? Eva se inseriu em Adão e ali começou um propósito de unidade, de um casamento. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus e o Espírito de sabedoria e revelação entra no nosso coração, a gente passa a ser a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, inserido em Cristo. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Oh, aleluia! Sabe, pastor Gerson, tem muita gente que busca sinais, prodígios e maravilhas, mas eu digo para você uma coisa: o mais importante na nossa vida é a gente entender qual é o propósito e qual é a nossa identidade, porque as demais coisas nos seguirão, os sinais, os prodígios, maravilhas, porque a palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. Não são primeiros sinais. Eu tive assim a companhia de um pastor que veio de uma outra denominação, né? Ele começou a caminhar lá na nossa igreja. Aí falei para ele: ó, você está gostando da igreja? Aqui a gente tem um procedimento, né? Conselho, você tem que passar pelo seminário, dar uma olhada lá, como é que você precisa se atualizar. E uma das coisas que ele estava falando para mim, né? Ele falou aqui assim: pastor, é muito legal a gente ver no projeto Vida Nova como esses projetistas têm um caráter, têm um compromisso, né? Tem um compromisso com a verdade, porque a igreja, amado, ela vai manifestar a glória do Senhor aqui na terra. E ela só pode manifestar essa glória do Senhor se verdadeiramente nós estivermos inseridos em Deus. A segurança nossa, a certeza nossa é se estivermos verdadeiramente inseridos em Deus. Então eu quero falar uma coisa para você aí, né? Se segura aí, você está aí? O último dessa fileira aí de cima aí, tá me ouvindo? Tá bênção aí? Amém. Então eu quero falar para vocês
né? A vontade de Deus é nos fazer um casal com Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Amém? Quando alguém se casa, ou principalmente a noiva, troca de nome, não troca? Ou quem quiser trocar, né? Agora mudou um pouquinho. Mas hoje somos a noiva do Senhor. A vontade de Deus é essa: trazer a ordem, ordenar. Eu vou falar para você, vai começar na sua casa, vai começar no seu trabalho, vai começar na sua igreja, aonde você estiver. A manifestação do Senhor, a glória do Senhor vai se manifestar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Sabe, não é novidade que alguns pastores já falaram para mim assim: pastor, esses 2 anos que nós passamos aí, né? Foi muito difícil. Eu não sei se aqui aconteceu isso, mas tem gente em Rocha Miranda que eu nunca mais vi, né? Eu procurei saber, não partiu. Eu não sei se é medo, não sei o que é. Mas, queridos, eu queria compartilhar com vocês que esse casamento com Cristo, né? Onde a gente passa a ser parte, né? Eva era parte de Adão. Hoje nós somos o governo de Deus, a vontade de Deus é que a gente seja parte do céu também. Parte do céu. O primeiro Adão era ser vivente, o segundo é espírito vivificante. Por isso, queridos, não esqueça de uma coisa: você tem um espírito. Ah, mas eu marombo, eu sou marombeiro, né? Eu compro suprimento. Tu já fez isso já? EB, né? Pastor de vocês já foi do EB. Aí malhava, PQD, né? A gente fica forte no corpo, né? Se você procurar conhecimento, você vai ampliar a sua mente. Mas o que você tem feito a nível espiritual? Eu quero fazer essa pergunta nessa noite, né? O que temos feito com as armas espirituais que Deus tem nos entregue? Ou com aquilo que Deus tem como propósito? Eu perguntei aqui logo no início: será que tem alguém aqui que é resiliente, que tem propósito? Muita gente levantou as mãos. E eu quero falar para você: Deus jamais vai desistir do propósito que Ele tem com você. Ele não vai abrir mão do propósito que tem com você. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Eu tenho de namoro e casado, né? Eu tenho 33 anos de casado. E tenho mais 3 aí de namoro, né? Forma 36 anos, né? Mas tem coisa que até hoje a Luciene, sabe, se surpreende: ah, eu não gosto disso. É assim lá na sua casa também, né? É interessante, meu sogro, ele meu sogro, ele tem uns 50 e poucos anos de casado, mas ele também tem umas novidades de vez em quando, né? A minha sogra: não, né? Nem sempre num casamento, por mais sólido que ele seja, vai ser tudo perfeito. A gente vai gostar de tudo, porque o nosso propósito de noiva é fazer a vontade do noivo. O tempo que eu me converti, né? Quando eu me converti, a igreja era de um jeito, né? Hoje em dia a gente vê
muita motivação. Naquele tempo era muito mais comunhão, consagração. Até porque a gente não tinha internet, né? Me converti em 87. Tem gente aqui que nasceu depois, né? Mas era muita consagração, muita busca do espiritual. E hoje a gente vê muitas coisas assim, sabe, que são motivacionais. E a gente vê a palavra, né? E eu tenho certeza que essa palavra não vai sair do teu coração. Mas quantas palavras a gente recebe, quantas ministrações da música a gente recebe, e aquilo tem um prazo de validade. Por incrível que pareça, às vezes 2 horas. É só você sair, chegar em casa, acabou. Não tem uma gota de unção, mano. Porque Deus nos chamou só para nos motivar. Ele nos chamou para sermos a noiva dele. Ele nos chamou para ser a sua noiva, né? Então, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês que eu tinha assim como um erro na minha vida, né? Eu fiquei pensando isso. Você sabe que eu pensava assim, olha, a igreja é um hospital. Depois eu fiquei analisando como é que é um hospital, né? Hoje eu brinquei até com a igreja de manhã, me lembrando, eu estava dando o capítulo 6 dessa revista, né? Batalha Espiritual. E eu estava dando um exemplo de um momento que eu passei com meu pai, ele internado no Miguel Couto, né? Numa virada de ano. Ele estava mal, estava numa situação muito difícil. E eu falei para ele aqui assim, aí os fogos explodindo, né? Eu já era pastor e tal, mas aquele momento foi um momento que a gente precisava estar junto ali, né? E eu falei aqui assim, ele falou assim, poxa, eu queria tanto estar fora daqui, queria tanto estar lá em casa, né? Aí eu falei aqui assim, pai, não fica assim não, pai, o senhor está no Leblon. Brincando com ele, né? O senhor está no Leblon, pai, né? Porque, irmão, o hospital pode ser no melhor lugar que você possa imaginar, mas você quer estar fora dele. O hospital não é lugar de você ficar, não é lugar para você morar. Então eu quero falar uma coisa para você, igreja. A igreja não é um hospital. E eu vou te explicar por que não é um hospital. Porque não é um lugar em que você se cura, depois você vai embora. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. A igreja não é um clube. Isso eu já sabia. Porque o clube tem uma piscina, né? As irmãs que moram ali perto tricotam e tal. Os irmãos e os irmãos. Tem uns tricoteiros também. Eu vi que as irmãs fecharam a cara aqui. Eu saindo pela direita, né? Mas fala pro teu irmão aí, ou pra tua irmã, se você concorda com isso. A igreja não é um clube. Você não vai por causa da piscina. Não é a piscina que te chama a atenção. O que te chama a atenção é o propósito que Deus tem contigo. É quem você é. É a identidade de Cristo Jesus na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Quantos estão entendendo isso, amado? São dias que o inimigo está bombardeando. É informação. Irmãos, eu não sei, eu estou tratando 2 famílias lá na igreja, 2 crianças de 8, 9 anos, com ansiedade, não conseguem ir
para a escola, passam mal. Tem um maiorzinho que tem ânsia, faz uma lenha tremenda. Sabe, queridos, nós temos passado por dias difíceis e nós precisamos tomar posse das armas espirituais que nós temos. O nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele reina, Ele está aqui. Você pode dar glória a Deus, Ele está aqui. Ele te chamou aqui para te encontrar. Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, você foi chamado para aguardar junto com o pastor Gerson e a pastora Marisa as coisas de Deus. Guarda as coisas de Deus. Amém? E outra coisa, se você tiver o discernimento que Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, e Ele é o que dá semente, é o que semeia, você não vai viver esterilidade. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu não sei se você está passando por um momento de desemprego, eu não sei, né, a luta ou o deserto que você está passando, mas eu quero profetizar sobre a tua vida: você não viverá tempo de esterilidade, porque Deus vai trazer semente, vai ter muita colheita. Canta lá, canta lá. Se você está aqui com Ele aqui, comece a falar em línguas, amado. Comece a louvar, comece a engrandecê-lo. Diz para Ele o quanto Ele é grande. Diz que Ele é poderoso. Diz que Ele é o teu noivo. Mexe com a noiva diante do noivo, para que eu quero ver. Mexe para tu ver. Nós somos guardados. Canta lá, balá. Oh, o Senhor está aqui, amado. Quero falar uma coisa para vocês. Essa igreja, eu profetizo, sabe, de muitos frutos. Eu profetizo a bênção do Senhor, pastor Gerson. Muitos frutos. Muitos frutos. Mas eu aprendi uma coisa também, que a igreja não é um elevador. Pastor, fala direito aí, o que é isso aí? Eu moro num prédio há 12 anos. 12 anos? É, mais ou menos isso. Tem vizinho que eu não conheço, só tem 20 apartamentos, mas tem vizinho que eu não conheço. E é interessante, né? De vez em quando chega um vizinho novo, aí tu, bom dia, tudo bem? Tudo bem, legal. Aquele sorriso daqui, né? Aí você se lembra que você tem que entregar uma correspondência para ele que caiu na tua caixa de correio. Aí tu fala que assim, vizinho, você não é daquele apartamento tal? O cara já fecha a cara. As pessoas não querem ser incomodadas mais. Quantos têm vivido isso aqui? Né? Até a condição de evangelismo tem sido difícil. Né? Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Né? O cara estava rindo para mim. De repente eu falei, até uma correspondência. Tem um. Peraí, só um minutinho que eu queria falar contigo. Deu até medo, né? E eu quero falar uma coisa para você. A igreja não é elevador que você passa pelos andares da tua vida e você não se relaciona com ninguém. O que vai fazer a diferença nesses dias, irmãos, sabe?
você chegar, você dar uma palavra. Irmãos, poucas vezes eu fui a Curitiba, lá onde meu filho está morando lá. Eu sei que ele tem um vizinho, ele é da presbiteriana, eu acho que é presbiteriana, mas o homem toca um acordeão arrumado, mas ele é muito fera. Eu tive uns 2 contatos com ele, não falei quem eu era, né? Meu filho também falou comigo, não falei nada. Esses dias, essa última vez que eu estive lá, é interessante, né? Eu estava subindo a escada e perguntei pela esposa dele. Sim, né? Carioca, né? Carioca é falante, né? Como vai a esposa? Tá tudo bem? Não tá muito bem não. Tem uns problemas aí de neuropatia. Tá com muitas dores. Tá lá de cama lá, se sentindo mal, tá? Aí eu falei, olha, a gente vai orar. Ele sabe que eu sou crente, que eu sou crente, ele sabe. Vou orar. Aí isso foi numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, que eu passei o final de semana lá, aí encontrei com ele, assim na escada, né? Aí ele falou pra mim aqui assim, pastor. Eu falei, como é que esse camarada sabe que eu sou pastor? Aí ele falou que assim, pastor, aquelas dores da minha esposa era um AVC que ela tinha. Ela está internada. Um senhor de 73 anos, mais ou menos, 72 anos. E eu falei, meu irmão, não brinca, né? E a gente estava assim no corredor, assim no prédio, né? Subindo. Aí eu falei aqui assim, olha, nós vamos orar aqui. Vamos orar aqui. Deus vai restaurar a sua esposa. Amado, nós oramos ali, né? Aí 5 dias depois, ele estava até de mudança. Aí ele veio me procurar e falou que assim, olha, ela já está de alta. Queridos, sabe, eu acho que eu fiz um amigo sem querer ali. Com uma oração. Quantas pessoas não conseguem mais trazer ninguém para casa de oração? Irmão, vamos orar por isso. Vamos fazer que nem o apóstolo Paulo falou. Por essa causa, lá no capítulo 3 de Efésios, versículo 14, por essa causa eu me ponho de joelhos, para que no homem interior essas pessoas possam descobrir, possam ter os olhos do seu coração abertos. Fala para o teu irmão, a igreja não é um elevador. Amém, pastor Gerardo? Aí eu estava falando sobre motivações, né? Quantas vezes nós estamos fazendo a nossa adoração por causa das pessoas? Nós fazemos por causa das pessoas, mas nós não podemos esquecer que apesar da igreja servir a igreja, o propósito da igreja não é motivação. O propósito da igreja é servir o noivo. Quantas pessoas entristecidas, magoadas dentro da igreja, às vezes por uma coisa simples, uma falta de um aperto de mão, uma falta de entendimento. Uma das coisas que eu mais falo para os obreiros lá na igreja lá, falo assim para eles, gente, quando a gente está trabalhando, a gente pode se esbarrar, mas é esbarrão de trabalho, né? Aqui não acontece isso não, só lá em Rocha Mina, né? Esbarrão de trabalho. Quantas pessoas às vezes por causa de um esbarrão de trabalho, né?
e às vezes coisas até mais sérias. Um dia, uma irmã entrou no meu gabinete assim, atordoada. Pastor, já passei um pouquinho. Tem problema, amado? Eu não sei como é que, né? Posso continuar, pessoal? Uma irmã chegou no meu gabinete assim: pastor, o senhor não sabe. Lembra daquela senhora que vinha aqui toda bem arrumada? Era uma mulher muito bem vestida, né? Ela era corretora, mas ela parecia ser uma advogada, tal. E assim, eu não sabia que ela tinha entrado em contato com essa outra na cantina e elas se identificaram uma para outra. Aí essa irmã que já era da igreja falou que assim: olha, eu tenho muita vontade de comprar um apartamento. Nós estávamos no 937, naquela igreja intermediária, né? Tinha um prédio assim de frente. Aí essa bonitona, né, toda arrumadona, aí falou que assim: ó, eu tenho um prédio aqui para vender para você. Naquela época, né, isso foi em 2007, 2008, 60 mil reais. Aí ela falou que assim: poxa, ela tinha um amigo que queria ceder para ela o dinheiro, e depois ela ia pagar um amigo, que ela ia deixar ele pagar o aluguel, pagava o amigo, né, a pessoa familiar lá. Aí ela, sem conhecimento, né, venda de imóvel é coisa séria, irmão. Né? Cuidado quando você for fazer um negócio de imóvel, procure uma pessoa que conheça. Aí sabe o que aconteceu? Ela chegou, pegou, se eu não me engano foi 45 mil. Pegou o dinheiro com o camarada e assim entregou e recebeu um recibo simples pela compra do apartamento, né? Quem é advogado aqui tá, né? Quem conhece isso aí, um recibo simples, uma folha de papel assim. Só que a bonitona sumiu, irmão. Tu já pensou? Um apartamento hoje ali deve estar uns 300, 200 e pouco, 300, né? Ela entrou, sabe que, olha, eu falei: irmã, do jeito que aconteceu a coisa, né? Que às vezes a gente não tem como fazer nada, né? Não tem culpa, não, mas foi aqui na igreja, pastor. Aconteceu aqui. Né? Aí a gente passa, assim, aquele momento dói na gente, irmão. Pergunta para o pastor Gerson, pastora Marisa, como é que dói na gente. A gente sente dor junto com o irmão. Eu falei: irmã, olha, a gente só tem um recurso: o Senhor é a nossa justiça. Enquanto a gente tiver recurso, nós vamos orar. E nós fomos orar, Jesus. Eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, eu não sei de onde veio essa mulher, mas não deixa ela dormir, Pai. Isso foi um agravo, isso foi uma afronta. Essa família está sofrendo, Senhor. E nós oramos, eu, minha esposa, alguns irmãos da igreja, da intercessão. E, amados, demorou uns 15 dias mais ou menos. Eu estou lá no gabinete novamente, né? Nos dias que eu fazia gabinete lá. Daqui a pouco vem essa bonitona, chorando: pastor, eu vim aqui porque eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Aí eu falei aqui assim: irmão, já te procurei por tudo quanto foi lado. A menina lá, por pouco não deu cabo da vida dela. Isso está injusto. Não, pastor, eu quero corrigir, eu quero fazer, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Eu já usei boa parte do dinheiro.
e eu não tenho como repor esse dinheiro. Eu falei que assim, olha, eu não sei o que você vai fazer, irmã, mas assim como você não tem, você está sentindo dor, ela está sentindo muito mais dor ainda, porque ela não tem tudo para pagar a quem ela deve. Eu sei, queridos, que isso aí, no final, essa mulher pegou um dinheiro, depois é que eu soube, pegou um dinheiro com a agiota, foi presa, não me pergunte como é que foi, mas ela entregou todo o dinheiro de volta. Todo o dinheiro de volta. Todo o dinheiro de volta. Por que eu estou contando isso para você? Porque a primeira coisa que a gente passa no nosso coração é o seguinte: poxa, aquela pessoa que foi restituída, agora vai ser temente a Deus, vai ser firme com Deus, vai entender o propósito de Deus na vida dela. Querido, nós passamos por um momento assim, que eu não tem como te explicar. Eu sei que uma pessoa, assim são situações, né? Ventos espirituais. Uma pessoa se uniu a essa mesma pessoa que foi restituída. E daqui a pouco, eles montaram uma igreja com o nome Projeto, quase do lado da nossa igreja. Aí sabe o que a gente que, né? Cara, que loucura é essa? Que doideira é essa? Né? Que mal que eu fiz. Eu estou falando isso para você porque eu não sei o tamanho do agravo que você está passando. E eu quero falar para você: não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o teu Deus, porque Ele tem um propósito com a sua vida. Sabe o que me deu vontade, amado? O que você está pensando? Poxa, eu vou parar. Que coisa triste, né? Que injustiça, que ingratidão, sem motivo, pastor Jean. Até o Wallace, pastor Wallace, né? Ele chegou para mim e falou que assim: Fábio, abriram uma igreja com o nome de Projeto lá, cara, do lado. Aí eu falei: tu nem sabe quem é que abriu. Mas também não ficou muito tempo, amado. Ficou 3 meses, foi muito. Porque de Deus não se zomba. Amém ou não amém? Então eu estou contando isso para você porque a gente não deve trabalhar, sabe, sem olhar para aquele o qual é o propósito da nossa vida. Porque Ele guarda o nosso coração, Ele cuida das nossas vidas, né? Estamos ali, graças a Deus, há 18 anos naquele lugar ali, vencendo, né, os desafios. E você vai vencer também em nome do Senhor Jesus, porque o teu Deus é fiel, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, né? Faça para o noivo, faça para o noivo. Você está ainda olhando para a igreja? Adore o noivo. Sabe, pastor Gerson, a cada dia, né, a gente levanta assim. Tem dia que é meio difícil a gente levantar até, né? A gente, podia continuar um sono, né? Mas eu tenho pedido a Deus assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver o Deus do propósito da minha vida. Eu tenho um propósito diante de Deus: guardar as coisas de Deus, continuar semeando, apesar das dificuldades. Eu entendo qual é o meu propósito. Eu estou entendendo qual é o meu propósito. A aposta que Deus fez na vida de Adão e Eva, hoje, em Cristo Jesus, nós que somos a noiva, nós que somos o casal,
que através da nossa vida vai manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, né? A aposta que Deus fez lá atrás, ela está viva na minha vida e na sua vida também. O que eu quero falar uma coisa para vocês, para terminar aqui. Nós precisamos ser a noiva, nós precisamos ser a igreja do Senhor, sermos o corpo de Cristo. Eu queria abusar um pouquinho mais e pedir perdão, pastor Gerson, mas eu queria orar por pessoas aqui. Eu estou sentindo isso muito forte. Eu queria que o anjo da igreja fizesse isso. Se você precisa de uma oração, você está vivendo uma tristeza, você está vivendo uma amargura, uma angústia, uma afronta, uma injustiça, o Senhor está aqui nessa noite com a sua palavra para te dizer que você não está só, que Ele conhece os desígnios do teu coração, que Ele sabe o que você está sofrendo. Eu queria te pedir que você ficasse de pé aonde você estiver. Eu quero pedir que o pastor Gerson ore por você. Se você, não sei se pode vir aqui por causa do tempo avançado, né? Mas é uma noite de vitória. É uma noite de transformação. Chama. Aleluia. Pastor. Não sei. Glória a Deus. Se você sentiu no coração nesse momento, a palavra trocou o teu coração, sai do teu lugar, vem para cá em nome de Jesus. É uma noite diferente. Deus está trabalhando de uma forma diferente. Através da tua oração aqui, eu creio que Deus pode quebrar paradigmas. Deus vai realizar propósitos. Amado, você não sabe o poder que uma oração faz. Isso aqui é um exemplo. Deus tem tempo para todas as coisas. Tudo é no tempo de Deus. Mas você tem que acreditar. Obrigado, pastor Fábio. Fica aqui comigo, se eu quiser. Vamos orar nesse momento.